Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você está chegando nesse vídeo, não me conhece, meu nome é Cleverson e eu sempre trago conteúdos sobre os animais, as plantas e a natureza neste canal. Muito bem, o vídeo de hoje é sobre esse meu amigo aqui. Você já ouviu falar nesse bicho com certeza, porque talvez ele esteja aí no seu quarto agora. Pois é, não se assuste e não crie nenhum pânico. Esse bicho não vai pular em você e não vai te matar. É quem? A lagartixa. Não me diga. E o vídeo de hoje é interessante porque é uma pergunta muito simples, mas muitas pessoas têm dúvidas. Por que e como as lagartixas conseguem ficar presas nos tetos das nossas casas? É verdade. E subir as paredes sem cair. Você sabe por quê? Não sei. Pois é, vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar para vocês como elas conseguem realizar tamanha façanha. Vem comigo para descobrir. Muito bem, mas antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir uma coisa muito importante para vocês, que é caprichar no like. Desce o dedo no like, inscreva-se no canal com o sininho ativado para receber os próximos vídeos. Sempre esqueça do sininho, mas ative o sininho. Beleza? Então, as lagartixas. Quem são as lagartixas, primeiramente? Aqui no canal, já vou deixar claro, tem dois vídeos. Isso, dois vídeos sobre as lagartixas. Um é a lagartixas, a hóspede africana que conquistou os lares brasileiros. E o outro é verdade ou mito. As lagartixas podem passar cobreiro. Muita gente acha que esse bicho passa cobreiro, mas isso está explicado no outro vídeo lá. Vou deixar no card ou na descrição para vocês conferirem lá depois, beleza? E fala um pouco sobre as lagartixas. Bom, muito bem. As lagartixas não são perigosas, não precisa se preocupar. Elas mais ajudam dentro das nossas casas do que atrapalham. Mas confere os outros vídeos lá que eu expliquei mais sobre isso. Agora nesse vídeo é mais sobre por quê e como essas lagartixas sobem nas paredes, no teto e não caem. Você sabe explicar isso? Bom, tem uma coisa muito importante que ela não é igual ao Homem-Aranha, né? Mas ela tem umas estruturas nas suas pequenas patas, que são essas estruturas aqui, ó. Olha essa foto. Muitas pessoas falam lamelas, mas não são, beleza? São microcerdas, que ficam ali nessas patinhas delas, nas pontas não, né? Quase nos seus dedinhos todos, que elas se agarram e se aderem. Mas como isso funciona? Então, você já descobriu que faz com que essas lagartixas fiquem grudadas nas paredes e não caem são essas pequenas cerdas. Mas o que faz essas cerdas grudarem nas paredes? Tem uma força na física que é conhecida como força de Van der Waals, que foi um físico, né? Deve ter sido um físico, não tenho certeza, mas com certeza pode ter sido. Deu esse nome, essa força, ele descobriu e o nome da força colocou o nome dele, né? Que é um tipo de atração molecular para aderir a superfícies lisas, até em vidros, por exemplo, como paredes e tetos, né? Que é o básico que as lagartixas fazem, né? E sem precisar de ventosas ou cola. Assim, porque todo mundo acha que elas têm um tipo de ventosa ali, mas parece mesmo, são umas ventosas, como você pode estar vendo na imagem, mas não são, tá? São cerdas, permitindo que elas subam nas paredes e ficam grudadas e não caem, beleza? E uma coisa interessante que eu achei aqui é que esse fenômeno é estudado pela biomimética para criar adesivos avançados. E o que é a biomimética? Abrindo um adendo rápido. É simplesmente, a palavra biomimética, mimético é mimetizar, copiar, assim por dizer. Mas a biomimética, ela copia com aparatos tecnológicos, né? Nós, humanos, copiamos o que os animais têm. No caso aqui, seriam as cerdas das lagartixas para criar adesivos, né? Tem um carrapicho, que também é muito interessante. Aquele mato, quando você está andando no mato, fica agarrado na sua calça, na sua camisa.
os carrapichos foram através de observar os carrapichos, né, estudá-los, foi criado para criar o felcro. Você sabe o que é o felcro? O felcro é aquele negócio de bolsa, faz assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Pior que eu não tenho nenhum aqui exemplo agora, que vem na minha cabeça. Deixa eu ver aqui se na minha bolsa da minha cama tem esse aqui, ó. Aqui, ó. Faz esse barulho, ó. Tá aqui dentro, tá vendo? Esse, que é a parte dos ganchinhos, que tem a parte áspera e a parte um pouco mais lisa, onde gruda. Então, esse felcro foi criado através de observações do carrapicho. Então, isso é a biomimética, beleza? Então, aí aqui eu achei interessante essa explicação aqui, eu peguei para vocês que como funciona este mecanismo das lagartixas, das suas patinhas, com a força de Van der Waals. Primeiro, as microestruturas, que são as cerdas, né? Ou seja, a superfície da pata delas é coberta por lamelas, que se dividem em filamentos chamados de setae, como cerdas bem finas mesmo, feitos de beta-queratina. Guarda esse nome. Olha para vocês verem essas lamelas aí, ó, na foto, tá vendo? Vou deixar sempre a foto aí para vocês irem acompanhando. Essas lamelas que tem com cerdas feitas de beta-queratina. Beta-queratina é o quê? É uma proteína, né, muito rígida. Isso faz com que essas cerdas sejam bastante resistentes, assim por dizer, né? Aí vem forças intramoleculares, que aí vai entrar a força de Van der Waals. Cada seta que termina em pontas microscópicas, nessas lamelas delas, que ao simplesmente tocar uma superfície, causam um deslocamento de elétrons. Aí entra a física, criando assim uma interação eletrostática entre as moléculas da pata e as da parede. A parede está aqui e as patinhas dela, na hora que encosta, já cria aquela força eletrostática, conhecida como a força de Van der Waals. Se você já viu uma lagartixa numa parede, você provavelmente não vai conseguir observar que as suas patinhas... Espera aí que eu achei aqui uma foto que dá para ver uma numa parede. Essa foto aí, ó. Não dá porque as patinhas são muito pequenas, elas são bem rápidas quando elas estão subindo a parede, mas dá para ver na foto aí que a patinha dela tá mais ou menos assim, fazendo esse tipo de movimento. A gente humano não consegue fazer isso, mas quando ela põe a patinha, gruda, para ela tirá-la, ela não faz assim de uma vez. Não tem como, é muito forte essa força. Ela tipo vai tirando a ponta dos dedos primeiro da parede e depois o resto da sua pata. Tirando assim, aí ela consegue se movimentar. É um movimento muito rápido, você não vai conseguir ver, mas é mais ou menos assim, beleza? E aqui a ação e adesão e deslocamento, que é essa atração é muito forte, como eu disse, e o suficiente para sustentar totalmente o peso da lagartixa, vai ficar na parede da sua casa. Mas ele consegue se desgrudar facilmente, como eu disse, alternando a conexão e desconexão dos milhões de pontos de contato que tem nessas lamelas com a parede. Fazendo assim. E por isso que ela anda rápido pra caramba, independente se ela tá grudada ou não. Então, é praticamente assim, como posso dizer, né? Como eu disse no início do vídeo, é parece como o estilo do Homem-Aranha, o Homem-Aranha subindo as paredes, pode ser, elas grudam muito bem. Mas o básico é isso, dessas estruturas que essas lagartixas têm. Por que as lagartixas conseguem ficar grudadas na parede e não caírem do teto nas nossas cabeças? Por causa da força de Van der Waals com as suas lamelas e microcerdas que fazem ela grudar, interagindo a força eletrostática da parede com a pata dela. Olha para você ver que interessante. Como a natureza é fascinante. Por isso que eu gosto muito. Sou suspeito para falar, né? Mas para você ver que... E outra coisa, com a biomimética, como vocês tem no início do vídeo, a biomimética, eles estudam esses animais, descobrem essas coisas e trazem para a tecnologia para o nosso cotidiano, como eu citei o exemplo também do carrapicho. E essa das lamelas das lagartixas, essas microcerdas são estudadas para criar adesivos mais potentes, né? Tem até o filme do
como é que chama, do Missão Impossível, que ele tá subindo um prédio todo de vidro, quando ele tem um negócio de mão, né, que gruda ali, mais ou menos a tecnologia é baseada nessa da lagartixa, viu, né? Então, só pra você ter noção, beleza? Então, depois confira lá os vídeos que eu citei aqui no canal, os 2 vídeos, a lagartixa, a hóspede africana que conquistou os lares brasileiros, e verdade ou mito, se as lagartixas podem transmitir cobreiro, beleza? Confere lá depois. Então, eu vou ficando por aqui com a minha amiga lagartixa nas paredes. Não matem as lagartixas, elas são bacanas. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.